Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos, o pessoal tá chegando aí pra live de hoje, que vai ser muito especial. A gente tá super empolgado aí pra ouvir esse super case do LinkedIn. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Já vou o nosso convidado de hoje para ir se conectando com a gente, que é o Marcelo Torres. Olá, Marcelo. Clarissa, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tá me ouvindo bem? Tô colocando o AirPod aqui, eu mudei do computador pro celular, mas tá funcionando bem, né? Tá, não, tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem também? Te ouço bem. Coisa boa. Marcelo, primeiramente, assim, a gente queria te agradecer por teres aceito o nosso convite para essa live. A gente está muito feliz de poder te conectar aí contigo, conectar de novo com o case do LinkedIn. Desde que eu fui aí para São Francisco, que a gente teve pessoalmente no LinkedIn, foi um case que nunca saiu da minha cabeça, assim, né? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu quando fomos aí, realmente me marcou, assim, principalmente a questão de cultura, de contexto. A gente no Brasil ainda não tem tantas referências quanto a gente tem aí no Vale do Silício. E aí, por isso eu fiz questão, assim, de te convidar para fazer essa live, para bater esse papo, trazer um pouquinho do case do LinkedIn para o pessoal aqui do Brasil. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bom que a gente conseguiu te impactar de alguma forma, né, como profissional. Eu acho que é questão de tempo, né? Quando você fala que no Brasil ainda não tem referência, acho que é uma questão de transformação, de evolução. E a gente tem visto cada vez mais as empresas se preocuparem com a cultura, com o bem-estar do funcionário, dessa nova economia. E acho que em breve a gente vai ter cada vez mais cases aí dentro do Brasil. Essa é a minha missão pessoal e por isso que eu estou aqui hoje. Quanto mais eu conseguir levar o que eu estou aprendendo aqui para o Brasil, mais eu consigo atingir aí o meu objetivo, propósito profissional. Que legal, isso mesmo. E a gente vê assim esse movimento, acho que a gente busca muito essas referências fora, né? E aí tem sido um berço para isso, né, Marcelo? Gente do mundo todo indo acessar, né, a cultura que o Vale do Silício criou, esse ímpeto da inovação, da transformação, como os negócios se transformam de forma fácil, ágil, e se inspirando para trazer isso para os seus negócios, né? Sejam eles pequenos, médios, grandes, startups, enfim. Acho que E o que é inspira. engraçado, quando a gente achou que a gente já estava aqui vivendo o suprassumo da inovação, tem toda essa pandemia, e aí as empresas precisam se reinventar de novo. Né? E aí é legal acompanhar de perto aqui o quanto as empresas estão tendo que se reinventar, estão se adaptando para essa nova realidade. E é constante, né? Que nem ser o aprendizado, é o learning forever. E as empresas, aqui a gente tem muito lema de transformation forever, como que a gente está se transformando, se reinventando a cada momento. Exatamente. E eu acho que cada vez mais a gente vai demandar isso, né? Marcelo, vou te deixar tu te apresentar, falar um pouquinho de ti, assim, né? Fazer uma apresentação aí da forma como tu te sentir mais confortável, para o pessoal ir te conhecendo também. Legal. Bom, de uma forma bem objetiva, hoje a minha função, eu estou à frente aqui do time de desenvolvimento de novas vendas dentro do LinkedIn Norte América. Então, a gente é responsável por trazer novos clientes corporativos. Tá? Então, tem um time que fica espalhado por todos os Estados Unidos e a gente atende não só Estados Unidos, mas Canadá, para trazer novos clientes corporativos para dentro da plataforma. Para contextualizar, então hoje o LinkedIn, acho que todo mundo que tem a oportunidade de estar vendo aqui ou vai ver depois, deve ter perfil no LinkedIn. Né? Então hoje somos mais 690 milhões de usuários espalhados pelo mundo todo. E esse perfil é gratuito, né? Então quem quiser se cadastrar, quem ainda não tem perfil, sugiro fazer. Entra lá, faz o seu perfil, se conecta, começa a criar uma rede de relacionamento, tudo isso de forma gratuita. Você tem a possibilidade também de dar um upgrade para se tornar um perfil premium, né? Mas só que nossa grande foco de receita, de monetização da plataforma é através do mundo corporativo. Então, é conseguir aproveitar todo esse network de 690 milhões de usuários no mundo
para proporcionar que as empresas consigam se tornar mais produtivas, mais bem-sucedidas, em cima de toda essa big data, esses algoritmos que a gente consegue proporcionar para eles. Então, a gente tem 4 principais linhas de negócio, né, que é marketing, learning, sales e talent. Então, como que a gente consegue ajudar as empresas nas 4 principais maiores dores que a gente enxerga em qualquer negócio, que é contratar bem, né, em relação a pessoas, que é a desenvolver metodologia de vendas, que é vender mais, que é trabalhar marketing, canal, mídia e treinar os seus profissionais. E aí a gente tem soluções específicas, linhas de negócio específicas, com times específicos para vender para cada uma dessas linhas de negócio. Então, contextualizando é isso. Então, meu time hoje é responsável por trazer clientes corporativos para a plataforma do LinkedIn aqui em Norte América. Perfeito. E desde quando tu tá aí, Marcelo? Se puder contar um pouquinho da tua história, assim, como é que tu foi parar aí no LinkedIn? Como é que um brasileiro chegou, assim, para morar em São Francisco? Tu já morava aí? Como é que foi teu processo? Não, eu comecei no LinkedIn no Brasil, né, há 6 anos e meio atrás. Então foi em começo de 2014. O LinkedIn tinha 1 ano e meio, 2 anos de operação já na América Latina. A gente atua em América Latina a partir do escritório de São Paulo, né, atendendo toda a América Latina. Então, contando um pouco da minha trajetória, de como eu vim parar no LinkedIn, eu trabalhava antes do LinkedIn como headhunter, né? Então, eu atuava no mercado de recrutamento e seleção, desenvolvendo comercialmente para as empresas o serviço das consultorias de recrutamento. Eu trabalhava numa multinacional britânica e era um usuário do LinkedIn, mas um concorrente do LinkedIn também, né? Porque eu vendia para o RH o serviço da minha consultoria e sugeria que o RH não precisasse ou não conseguiria fazer o trabalho sozinho através do LinkedIn. Então, eu era um usuário, mas um concorrente também ao mesmo tempo. E aí, depois de 5, 6 anos trabalhando com consultoria, eu entendi que era um momento de fazer alguma transição, né? Eu queria migrar e me especializar cada vez mais numa área comercial. O mercado de tecnologia de serviços me encantava bastante. Eram poucos players ainda no Brasil. Então, eu mapeei essas empresas e aí eu comecei a entender qual seria o meu próximo passo. O LinkedIn eu tinha um pouco de resistência, por estar no mesmo segmento, por ser um concorrente direto, não era uma empresa que era a minha prioridade, falando a verdade. Eu conhecia muitas pessoas que tinham ido já para o LinkedIn, encantadas com a cultura, encantadas com o escritório, encantadas com o ambiente, e isso, de uma forma ou de outra, até criava uma resistência maior. Eu falei, putz, eu não quero ser contaminado pelas pessoas que eu conheço e eu quero criar a minha história, construir uma história nova num outro mercado, num outro segmento. Mas, de uma forma ou de outra, eu acabei sendo indicado para um processo, e aí eu lembro muito claro que a única exigência, o pedido que eu fiz para o RH é para que a minha entrevista não fosse dentro do LinkedIn, porque realmente eu não queria ser contaminado por aquilo, pelo ambiente, pela mesa de ping-pong, pela chopeira, pela cozinha, pela comida free. Eu falei, eu quero realmente encontrar uma oportunidade onde eu consiga almejar uma projeção de carreira, onde eu consiga encontrar um propósito, onde eu me apaixone pela função, pelas pessoas que eu vou estar interagindo e não só pelo ambiente. E o processo ele aconteceu num shopping, num café em São Paulo. E só minha entrevista final, que foi com o Milton, que hoje é o diretor-geral do LinkedIn, a gente fez na sala de reunião ali do LinkedIn. E foi uma entrevista, um bate-papo que eu lembro até hoje, porque eu me preparei para fazer um roleplay, para fazer um case, né, para vender os produtos do LinkedIn, tinha estudado bastante a ferramenta, já estava encantado, já tinha sido mordido por esse bichinho aí de LinkedIn, pelas pessoas que eu tinha interagido durante o processo, pelas pessoas que eu conhecia que estavam lá. E aí eu lembro que o Milton ele falou assim, eu vou mudar um pouco aqui, né? Então, assim, ao invés de você me fazer um roleplay vendendo os produtos do LinkedIn, eu quero que você me fale como que você vende o seu serviço de consultoria, porque você é meu concorrente direto e eu quero entender como é que você está vendendo para eu poder me preparar e saber quais as objeções que eu preciso lidar quando eu estou na frente de um cliente. Como o Milton não tinha vindo de RH, era um dos únicos funcionários do LinkedIn que não tinha vindo de RH, ele tinha bastante curiosidade. E foi no improviso, né? Era uma coisa que eu estava acostumado a fazer, que eu tinha acabado de sair de um cliente de manhã e estava na reunião à tarde com ele, na entrevista à tarde com ele. E aí eu lembro que quando acabei os meus argumentos, né, o porquê um cliente deveria fechar com consultoria e não direto com o LinkedIn, o Milton falou assim, eu prefiro ter você aqui do que do outro lado da mesa. Então, por mim, a gente pode seguir em frente. E foi assim, aí começou a história. Fiquei 4 anos e meio
no LinkedIn, comecei com uma função comercial, dei um passo para trás, eu já estava como gestor na consultoria, voltei realmente para desenvolver uma habilidade comercial, trabalhei como comercial por 2 anos e meio, depois migrei para uma cadeira de gestão, fiquei 2 anos, e aí agora, já há 2 anos e meio, estou aqui em São Francisco, fiz uma transferência interna. Porém, essa transferência interna tem um outro momento, né? Que apesar de ser uma transferência interna que facilita e ajuda nessa transição, foi um novo processo. Então, eu participei de um processo com vários outros candidatos locais, americanos e de todas as partes do mundo, e eu tive que tentar encantar o meu novo gestor da mesma forma como eu tinha feito com o Milton, com a Amanda, que era minha gestora lá atrás. E aí eu lembro que no roleplay também, eu tive que apresentar um plano para diretores aqui. Eu estava fazendo uma segunda, terceira língua, que era o inglês, né? E aí você fica um pouco angustiado, um pouco nervoso. Era uma oportunidade de realmente mudar de carreira. Apesar do meu chefe já me conhecer, a pessoa que eu estava na entrevista, que era um outro diretor, não me conhecia. Era uma pessoa daqui dos Estados Unidos. Então eu tive que fazer em inglês. Eu lembro que no final eu cheguei para ele e falei assim: desculpa se você não entendeu pelo accent, alguma coisa. Ele falou assim: desculpa eu de não entender a sua primeira língua. E aquilo me deu uma confiança muito grande, de falar: putz, o que a gente está tentando construir aqui, de vir de fora, realmente tem um valor muito grande. E o brasileiro normalmente tem aquela síndrome de cachorro vira-lata, de achar que nada que a gente faz aí tá bom, ou que dá certo, que a gente tem que 100% virar a chave para o que o americano executa aqui. E eu carrego isso comigo até hoje, né? Então foi um outro processo. E aí, só para fechar uma curiosidade, quando eu entrei, né, eu vim para os Estados Unidos, mudei minha família toda, minha esposa, tinha um filho na época, agora eu tenho dois. No meu onboarding, que é a primeira semana, né, eu tive que fazer como todo novo funcionário, apesar de já estar 4 anos e meio no LinkedIn. Eu lembro que no primeiro dia, no vídeo que eles apresentam de Welcome, por surpresa minha, eu estava no vídeo, que eu tinha gravado 2 anos atrás, sobre um dos valores do LinkedIn, que eu estava falando como que era o valor de transformation dentro da nossa cultura para o escritório de Latam. E eu gravei para um concurso interno, aquilo ficou guardado com o time de comunicação e eles estavam usando aquele vídeo no onboard. Então foi engraçado, porque eu estava participando de um onboard de uma nova empresa e ouvindo eu mesmo falando de como era trabalhar naquela mesma empresa. Que Então legal! foi bem legal. E não foi proposital, Marcelo, foi sem querer, assim. Ninguém sabia, porque já tinham rodado várias turmas, né? Toda semana entravam de 20 a 50 pessoas, né? Dependia da semana. A gente tinha um programa de onboard toda segunda-feira no nosso headquarter. E eles coletaram vídeos de funcionários do mundo todo, os 16 mil funcionários, e casou que eu estava naquele vídeo e estava entrando naquela sala também. E ouvir isso da pessoa que está te entrevistando, né? Essa questão de, não te preocupa, desculpa eu por não saber o português, né? Isso aí já te dá um conforto, né? Parece que tu, tudo bem, então, não sou obrigada, não tenho expectativa que eu fale no inglês, né? Americano, ou, sei lá, tenha o accent americano. Isso aí já te deixa mais confiante também, né? Já dá um conforto ali de estar conversando com alguém assim. Eu acho que sim, dá o conforto e de uma forma ou de outra te dá um empoderamento de entender que você também está agregando algum valor, né? Lógico que não tem como suprir o leque de conhecimento, de contexto aqui dos Estados Unidos se você não cresceu aqui, ou o inglês perfeito ali na pronunciação, ou até a questão de mercado, né? Então, assim, eu não fiz minha carreira comercial aqui. Então, assim, eu não conheço o segmento, não conhecia os segmentos, não conhecia quais são as tendências aqui do segmento. Mas tem muita coisa que a gente aprende, independente da região que você está, que podem ser rapidamente pivotadas para qualquer outra região. Então aquilo me deu uma autoconfiança muito grande de chegar aqui e entender que eu tinha muita coisa a agregar, que as adversidades, as objeções que a gente encontrou em Latam, que não são poucas e talvez são as maiores em qualquer outro mercado que a gente tem que atuar, criam uma musculatura, criam realmente uma preparação para que você consiga navegar em mares muito maiores e talvez com menos dificuldades ou com menos objeções, com outros desafios do que o que a gente tem em América Latina. Então, mas aquela passagem me marcou muito e eu lembro que eu depois comecei a trabalhar com esse diretor no dia a dia e eu sempre falei isso para ele.
E ele falou sem querer, né? Ele falou assim, na verdade eu vi que você estava desconfortável, que você estava, e eu estava me sentindo pior do que você, porque eu vi que, de uma forma ou de outra, a gente estava numa zona de conforto por querer que você falasse o seu plano de negócio, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua carreira, numa segunda, numa terceira língua. Então, isso foi bem legal. Bacana. E, enfim, tu já trabalhava no LinkedIn do Brasil, né? Mas Uhum. conta um pouquinho pra gente como é que é trabalhar no LinkedIn, o que que tu entende, assim, de mais marcante, mais, enfim, que fique mais presente na rotina de vocês, na cultura, né, das decisões, na gestão. Como é que funciona isso aí do lado de dentro? Legal. Eu acho que, assim, quando muita gente que está fora, que me pergunta como é trabalhar no LinkedIn, eu acho que assim, o principal asset, né? O principal é o que você falou, são as pessoas e a cultura, né? E como que é para mim, a experiência para mim é um grande privilégio, né? Então, além do prestígio, dos benefícios, do ambiente, do escritório, do happy hour, de um monte de coisas que a empresa tenta proporcionar e oferecer para que todos os funcionários se sintam bem e se sintam produtivos, para mim, tem uma questão muito de propósito, né? Então, assim, eu me sinto muito alinhado, identificado a cada dia mais com o propósito do LinkedIn, né? Com a missão, com a visão, né? A visão que a gente tem de criar oportunidades econômicas para todos os membros do workforce, né? Para todos os membros da plataforma, de missão, de a gente conseguir conectar o mercado profissional para que todos esses membros se tornem mais produtivos e mais bem-sucedidos. Então, assim, cada dia a gente está trabalhando em prol dessa missão e dessa visão. E aí isso acaba permeando aí dentro do dia a dia das pessoas, da interação, os valores são muito presentes, a cultura, os pilares de cultura que a gente tem são muito presentes, e a walk and talk. Então você vê desde o nosso CEO, que é o Jeff Weiner, que por sinal ontem foi a última all hands dele, ele está deixando o cargo de CEO para virar chairman da empresa, e vai assumir um novo CEO, que é o Ryan, que estava aqui dentro já. Mas valores como transformation, como integrity, collaboration, humor, results, members first. Então, tudo que a gente faz é sempre pensando no nosso usuário, né? Então, mais do que monetizar, mais do que pensar em forma de transformar a plataforma mais de, que traga mais valor, né, financeiro, assim, como que a gente consegue proporcionar para que o nosso usuário se sinta protegido, que ele tenha credibilidade, que ele tenha integridade em tudo que ele acessa, tudo que ele recebe dentro da rede, proteger realmente o bem-estar de cada um desses membros. Inspiring Excellence, que é você demandar realmente excelência no que você faz, na execução, mas em todos ao seu redor. Relationship Matters, Take Intelligent Risks, Open, Honest and Constructive, and Act Like an Owner. Até descrevi os 11 pilares, porque, assim, esses 11 pilares eles estão presentes em cada um dos profissionais do LinkedIn. E a gente zela muito por isso, com eventos como todo ano, cada um dos 12 meses do ano, a gente elenca um desses pilares para poder ser o pilar do mês, e tem um dia nesse mês que os profissionais, todos os profissionais, eles são incentivados a trabalhar em projetos que demonstrem esse tipo de valor. Então, nós, como gestores, somos incentivados a potencializar cada um desses valores nos nossos funcionários também, através de concursos de cultura, de reconhecer a forma como eles são promovidos, a forma como todo mundo se torna elegível para uma movimentação, está sempre embasado em valores. O nosso CEO, a cada 2 semanas, ele está num All Hands, faça chuva, faça sol, faça Covid, faça o que for, ele vai estar lá naquele All Hands, e quase que metade do All Hands, a cada 15 dias, ele fala só de culturas e valores. Então ele está lá dando exemplos do que está sendo feito na empresa, assim, pequenos exemplos de negócio, de funcionários e de impacto, né, que a gente está conseguindo causar aí no ecossistema. Então isso é walk and talk, né? Realmente viver esses valores é o que faz com que seja cada vez mais especial trabalhar nessa empresa. Esse All Hands é o que? É um projeto? É um programa? Não, é uma forma de comunicação. Então, é uma reunião biquinzenal,
quinzenal, na verdade bissemanal, que normalmente é o nosso CEO, né? Às vezes, quando ele está em viagem, alguma coisa, tem algum outra pessoa do leadership dele, que eles compartilham o que está acontecendo na empresa. Desde indicadores, projetos, grupos relacionados à cultura. O LinkedIn ele vive muito também de incentivar comunidades dentro da empresa. Então, hoje, você como profissional, você, além do seu time, é incentivado que você faça parte de alguns outros grupos de interesse comum. Então, como pai aqui de criança pequena, eu faço parte dos grupos dos parents aqui na Bay Area. Então, tem muito conteúdo, tem muita recurso, tem muita troca com outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu. A gente tem aqui dos veteranos, então tem uma pessoa no meu time que é veterano de guerra. Então, tem várias iniciativas para que a gente consiga não só as pessoas que se identificam com aquilo, mas os allies, né? As pessoas que promovem a inclusão, o belonging daquele grupo. E aí, todos que você imaginar, LGBT, Asians, Latino, líderes em imersão aqui nos Estados Unidos, que é um tema mais sensível, né? Sensível no sentido de como que a gente consegue não só ter equidade, ter diversidade no bottom da empresa, mas no leadership. Então, tem programas específicos para pessoas de grupos de minoria poder realmente escalar na carreira aqui dentro e poder estar contribuindo cada vez mais de cima dentro da cultura organizacional. Tem de música, tem de wellness, eu faço parte do grupo de wellness, tem do grupo do pessoal que vai de bicicleta para o escritório. Então, assim, tem vários grupos que fazem você se sentir parte de uma comunidade. Então, vai de cada profissional identificar quais são os grupos de interesse, e a gente incentiva, tem budget para isso, eu acabo sabendo de todos os grupos que todos os meus funcionários participam, eu sou convidado para falar em um grupo, ou sou convidado para participar de alguma atividade, e é isso que permeia dentro da cultura do LinkedIn. Então, essa é mais uma das coisas fantásticas de trabalhar dentro do LinkedIn, que não é só o seu core business, mas como a gente Muito consegue legal. cuidar do nosso funcionário. Não, muito bacana isso, né? Uma série de ações. E aí tu consegue participar de vários grupos ao mesmo tempo? Tem algum. As pessoas participam de quantos querem? Como é que funciona essa questão dos grupos? Cada um escolhe? Os grupos você participa, assim, a gente trabalha muito num modelo de ownership, né, de accountability. Então, assim, tem muita distração. Então, se você quiser participar de todos os grupos, de jogar campeonato de ping-pong, de fazer aula de culinária, de participar da academia no escritório, você vai fazer. Só que a gente tem o core business, né? Cada funcionário tem o que tem que entregar. Então, vai muito da autonomia também, da responsabilidade de você conseguir entender aonde que você consegue encaixar dentro da sua rotina, sem deixar de entregar o core da sua função. Então, é muito mais para criar um espaço, né, para que o profissional se sinta amparado, não necessariamente só pelo time dele, mas por pessoas com interesse em comum, para que ele se sinta cada vez num bem-estar melhor, com alto bem-estar, para que ele possa executar bem a função dele. E vocês, líderes, na definição desses projetos, vocês têm algum tipo de influência, Marcelo? De dar alguma opinião, por exemplo, RH, para algum input, para trazer enfim, algum programa novo, alguma ação diferente, inovar, enfim. Imagino que esses programas também devam ser reinventados ao longo do tempo. Na verdade, nesses grupos, a gente acaba não tendo nem muita hierarquia, né? Então, tem alguns grupos que são liderados por pessoas de entry level. São pessoas que realmente são apaixonadas por aquele tema, e que são engajadas na comunidade, na causa daquele tema, e acabam exercendo até papel de liderança dentro de alguns grupos. Como gestor, hoje, assim, dentro do modelo de avaliação do LinkedIn, a gente tem três pilares, né? Que é resultado, que é importante, que é você entregar o core da sua função, que é você conseguir realmente, em vendas até fácil de mensurar, né? Em cima de alguns indicadores que ele estabelece como importantes para cada uma das funções. Resultado. Só que tem outros dois pilares que eles acabam permeando dentro desse modelo, dessa imersão de cultura, que é leadership e leverage. Então, como com a capacidade dos nossos profissionais eles conseguirem permear, conseguirem inspirar as pessoas ao seu redor, né, de leadership, em cima do que eles estão fazendo.
Então, o cara participar de um grupo, o cara ele liderar um projeto, ele liderar uma ação, ele liderar uma iniciativa, ele trazer inovação para o time, para a área, para a comunidade que ele está participando. E eu, como gestor, eu avalio isso. A cada 6 meses, a gente coloca isso no modelo de avaliação. Então, é incentivado, não só para o bem-estar do funcionário, mas para o ecossistema da empresa continuar permeando na cultura de todos os funcionários. E o leverage, que é a capacidade de fazer mais com menos. Né? Então, como que você consegue... Não adianta você exercer bem a sua função se você não está conseguindo impactar pessoas ao seu redor, se você não está compartilhando o que você está fazendo. Porque amanhã você vai sair da sua cadeira e eu vou ter que começar tudo de novo como gestor, treinar uma pessoa do zero. Então, assim, qual o legado que você está deixando? Qual que você está capacitando as pessoas ao seu redor? Então, essa é uma outra pilar, uma outra lente para avaliação que a gente dá, para garantir que os profissionais estejam sempre preocupados em qual o legado que eu estou deixando, o que eu estou liderando, além de estar entregando o core business da minha função. E não adianta, você pode ser o melhor executor de resultado ou ter o melhor resultado, se você não permear e não demonstrar os valores nesses dois outros pilares de leadership leverage, você não vai conseguir progredir aqui dentro da empresa. Não vai ter promoção, não vai ter aumento, não vai ter elegibilidade. Então, assim, é importante. A gente fala até que a forma é mais importante do que o que você traz. E é isso que acaba trazendo a cultura e fazendo que as pessoas elas se preocupem e, de uma forma genuína, a estar sempre colaborando e criando um ambiente agradável. E isso é medido, Marcelo, em algum tipo de ferramenta, enfim, que vocês façam, não sei se periódica, para os líderes, enfim, para os profissionais, assim, como é que está esse líder na questão, sabe, do belonging que tu trouxe, nessa questão do propósito, da inspiração. Isso é medido? De que forma que vocês fazem esse acompanhamento? Legal. Tem duas formas, na verdade. Uma é a questão da avaliação, né? Que a gente tem um sistema que a gente registra tudo que a gente discute com cada um dos funcionários dentro de um sistema, né? Que é o nosso sistema de avaliação semestral. Então, a minha história do LinkedIn de 6 anos e meio está toda registrada por janelas de 6 meses, né? O que eu fiz de leadership, de leverage results em cada um desses semestres. Então, meu atual gestor ou a pessoa que vai ser o meu próximo gestor aqui dentro tem acesso desde o começo. Então, isso é em comum acordo meu com o meu atual gestor, para a gente colocar com exemplos claros o que eu estou fazendo. Então, isso tudo fica registrado. E como gestor, e aí é um ponto importante que você comentou, eu sou avaliado pelo bem-estar do meu time, pelo sentimento de pertencimento do meu time também. Então, a gente tem uma pesquisa de satisfação confidencial, que todos os funcionários respondem, e a minha avaliação como gestor, ela depende do bem-estar do meu funcionário. Então, o quanto ele se acha suportado por mim como gestor, o quanto realmente eu estou sendo efetivo no coaching que eu estou aplicando para ele, o quanto ele sente que ele tem um espaço na mesa, né, o quanto ele belong dentro do time, o quanto ele é ouvido dentro do time, qual a projeção de carreira dele dentro do LinkedIn, é curto prazo, é médio, é longo, o quanto ele recomenda o LinkedIn como empresa para trabalhar. Então, tem algumas perguntas que são para toda empresa, com uma cadência específica, normalmente a cada 3 meses é feita essa pesquisa de avaliação de clima. E eu, como gestor, essa talvez seja o principal indicador da eficiência, da efetividade do meu trabalho ou não. Então, eu discuto com o meu gestor os resultados que saem dessa pesquisa de clima do meu time. Então, eu tenho que me preocupar o tempo inteiro para que todo mundo esteja sempre se sentindo suportável, desenvolvido, amparado. E aí tem várias esferas, com gestor direto, como empresa, como área, como mercado, como segmento, e a gente consegue endereçar o que é o problema, o que está sangrando ali naquele time. E aí o gestor tem que mostrar plano de ação e evolução no próximo daqui 3 meses para garantir que realmente aquilo que o time está sentindo está sendo endereçado. E aí só um adendo, essa pesquisa de clima, ela é tão importante para a gente, se tornou ainda mais relevante num momento como esse, que a gente mudou a cadência para cada 2 semanas, desde que a gente migrou 100% para o mundo remoto, porque ainda é mais sensível, né? As pessoas estão passando por várias coisas, então a cada 2 semanas todo mundo está respondendo uma pesquisa de clima, e aí eu como gestor eu tenho acesso aos relatórios, confidencial, não sei quem respondeu o quê, e eu discuto com o meu gestor direto o que eu estou fazendo para endereçar as áreas de oportunidade.
Então, essa é a forma que a gente tem para garantir que está todo mundo alinhado, suportado e caminhando junto, em cima dos valores, cultura e do bem-estar da empresa. Fantástico, fantástico, Marcelo. E vocês têm um time, uma equipe, imagino que uma equipe também grande de RH para dar conta, né, desse acompanhamento todo junto com vocês, né? Dar um suporte. A gente tem um time grande de RH, mas assim, os próprios gestores, eles são muito empoderados para assumir muitos desses papéis. Tá? Então, lógico, eu tenho uma BP, uma pessoa de RH que trabalha diretamente comigo. Eu tenho uma outra pessoa que trabalha com recrutamento, então quando eu tenho vaga aberta, é a pessoa que me ajuda aí com contratação. Mas tem uma outra pessoa que trabalha com treinamento, que aí não é RH, é Sales Readiness. Tem outros recursos, principalmente aqui nos Estados Unidos, então tem muita gente, né, trabalhando com cada um apertando um botão diferente. Mas os gestores, eles são... então a gente acaba sendo treinado desde práticas de diversidade, de aplicar no dia a dia, práticas de coaching, práticas de conversas difíceis com pessoas que estão passando por alguma situação específica. Então, assim, os gestores são empoderados para que eles possam também atuar como um gestor de RH dentro de cada um dos funcionários, até porque o RH não tem braço para poder atuar minuciosamente com cada um dos 16 mil funcionários. Mas sim, o RH está sempre suportando, alinhado e direcionando aí os passos que a gente tem que dar. Que bacana, isso é muito importante, né? E tu tendo essas métricas com essa frequência, assim, de 2 semanas, se te faz poder acompanhar bem de perto, né, Marcelo? Poder te ajustar a tua liderança, de repente fazer reuniões com o time, ou até individuais, com pessoas que tu sente que estão mais desconectadas, né? Acho que isso Duas ajuda semanas é muito. agora, tá? 2 semanas agora que a gente migrou para esse modelo 100% remoto, normalmente a cada 3 meses. Mas sim, a cada 2 semanas, então a gente recebe o relatório, o reporte, e aí, pelo menos eu como gestor, a primeira coisa que eu faço é já pego todo esse relatório e compartilho com o time qual o plano de ação. Quais são as áreas de oportunidade, não com o objetivo de identificar quem respondeu o quê, mas de identificar o que que a gente pode fazer para melhorar. Se são coisas que estão no meu controle como gestor, são coisas que a empresa está passando e que a gente não tem muito como alterar, e aí é como que eu consigo ajudar a pessoa ela a ter uma percepção diferente, ou para que ela consiga depriorizar aquilo para priorizar alguma outra coisa. Mas assim, a gente recebe e age em cima daquilo que está sendo falado pelos nossos funcionários, e eu discuto direto, assim, discuto no bom sentido com o meu gestor, o que eu estou fazendo, né? E ele discute com o gestor dele, que discute com o gestor dele. Então tem uma preocupação, até um momento de frio na barriga toda, cada 2 semanas, saber, putz, deixa eu ver como que meu time tá. Porque é uma coisa que eles me falam, eu tento criar essa relação que eles não precisem responder através de uma pergunta, que eles possam me falar direto, mas eu tenho que garantir que o que eu estou percebendo é a mesma coisa que eles estão respondendo nessa pesquisa. Claro. E quais estão sendo os principais desafios aí nesse contexto do trabalho remoto para vocês? O que tu tem visto de, enfim, de dificuldades e como é que vocês estão se adaptando? Quais foram os ajustes que vocês decidiram aí internamente? Legal, a gente já está, acho que a gente está partindo para completar o terceiro mês já remoto. Então, o LinkedIn foi até um early adopter do remoto, né? Quando teve os primeiros sinais aí de casos vindo, chegando nos Estados Unidos, eles já pediram para que todo mundo trabalhasse de casa. Então, já passamos por muita coisa, já parece que é um outro mundo do que quando a gente começou. Eu acho que o LinkedIn ele tem a facilidade, lógico, de ser uma empresa de tecnologia e a gente já trabalhava de uma forma remota. Então, meu chefe ele fica em Chicago, o chefe do meu chefe fica em Dublin. Eu tenho pares em cada um dos escritórios espalhados pelos Estados Unidos aqui. Então, a gente já trabalhava muito no modelo remoto, né? Então, as ferramentas elas já estavam presentes. Então, isso ajuda muito. Acho que é primordial você ter as ferramentas certas. A gente já trabalha com clientes, já vendia para clientes de uma forma remota. São pouquíssimos os casos de clientes que a gente precisava fazer uma reunião presencial para poder evoluir na venda aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Então, assim, isso já facilitou. Uma outra coisa é a questão acho que o desafio maior do LinkedIn, no fato, são dois principais. Um, porque o funcionário não precisa ir para o escritório, mas ele gosta de ir para o escritório.
Então, os nossos profissionais, eles gostam de estar no escritório, eles gostam de, principalmente numa cidade como São Francisco, que é uma cidade onde é um caos de trânsito, de deslocamento. Então, assim, as pessoas fazem tudo que elas precisam dentro do escritório. Então, a gente tem uma academia, a gente tem um restaurante, a gente tem uma cafeteria, você tem aula de yoga, você tem aula de meditação, você tem... Então, assim, normalmente as pessoas têm a vida delas dentro do escritório e voltam para casa, moram em apartamentos menores, ali quem mora próximo do escritório, para dormir e estar no outro dia no escritório. Então, esse foi um desafio. Né? Então, assim, como que a gente consegue garantir que as pessoas continuem tendo seu bem-estar, mesmo não estando dentro do escritório? E aí surgiram iniciativas de migrar muita coisa para online, então você tem reuniões de wellness, de meditação, de mindfulness diários dentro do LinkedIn aqui para a Bay Area, para os funcionários de Bay Area. Então, quem quiser, todo dia às 8 horas da manhã tem uma meditação guiada, tem aula de academia o dia inteiro, né, lives aí com o pessoal do time de wellness do LinkedIn, aulas de cooking, então quem quiser se inscreve no programa de receber comida em casa, que distribui. Então, assim, tem muita coisa legal para poder proporcionar uma experiência parecida com o que o profissional tem em casa. Lógico que não é a mesma coisa. E como gestor, acho que o segundo desafio é a questão da colaboração. Né? Acho que a gente perde muito estando em casa, apesar de poder ser mais eficiente com as ferramentas, de não ter tanta distração quanto tem no escritório, a gente perde muito no dia a dia do escritório, na colaboração, naquela troca de corredor, naquela troca no café. E aí acho que é um desafio nosso de cada vez mais criar ambiente e facilitar para que essas trocas continuem acontecendo. Então, no meu time, por exemplo, a gente tentou criar uma rotina, né? Tem reuniões diárias que não são obrigatórias. O objetivo não é fazer o checkbox para garantir que o cara está trabalhando. Ela é voluntária, o cara ele participa se ele quiser, mas é realmente para ter um kick-off do dia. Né, de falar qual é o meu plano para o dia, qual a minha estratégia. A gente vai ter agora uma reunião amanhã que todo mundo conecta, coloca no mudo e trabalha normal. E aí coloca uma playlist para todo mundo ouvir a mesma música. Então, todo mundo estar exercendo a mesma função, que é de prospecção, de mapeamento, de um relatório que a gente tem que fazer. Então, assim, para criar o mesmo tipo de ambiente que a gente teria no escritório, se a gente estivesse no escritório. A gente tem muitas iniciativas da empresa também por exemplo, o grupo de parents do LinkedIn. Então, eles fazem uma vez por semana música para criança. Então, todo mundo que tem filho traz aqui para o Zoom, para a ferramenta que a gente usa, e toca músicas infantis, e a criança acaba interagindo. Tem pessoas que são pairing up, que a gente fala, por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos. Então, se eu quiser, eu posso me inscrever num programa para que uma pessoa, qualquer funcionário do LinkedIn se inscreva também, a gente troca funções. Então, eu como gestor, eu posso ajudar ele com algum problema que ele está tendo no trabalho dele e ele pode me ajudar pessoalmente a interagir com meu filho por meia hora. Fazer uma aula de costura, não, de recorte, ou de pintura, ou contar uma história. Então, tem também esse tipo de programa. Coffee chats. Então, assim, mais do que nunca, as pessoas têm interagindo e buscando coffee chats com pessoas fora do escritório. Então, hoje eu não preciso ficar limitado a pessoas só do time zone aqui de São Francisco. Então, a gente acaba falando com pessoas de Singapura, de Dublin, de Chicago, de Nova York, para poder saber o que está acontecendo e contribuir. Então, acho que é um desafio, tá? Não é a mesma coisa. Principalmente porque a cultura do LinkedIn ela favorece para que a gente tenha essa troca dentro do ambiente de escritório, mas a gente tem conseguido aí, através desses mecanismos, garantir que as pessoas se sintam conectadas, colaborando e trazendo iniciativas para os times, para as áreas, para as comunidades, para os escritórios. Quanta coisa, né, Marcelo? Tem bastante, tem bastante. Isso, você falar que eu até tinha listado algumas coisas aqui, falando algumas coisas que vêm de cabeça que a gente executou nessa última semana. Tem muita coisa. Por isso que eu falei, também é muita distração. Né? Então, assim, se você quiser só participar dessas iniciativas, talvez você perca um pouco o foco de entregar a sua função. Hoje, como a gente tem meta, e acho que é uma facilidade da maioria das empresas de tecnologia, a gente tem, principalmente numa área de vendas, a gente tem metas muito bem estabelecidas. Então, todo mundo sabe o que tem que entregar em cada um dos indicadores. E aí vai de cada um conseguir encontrar essa flexibilidade.
Então, putz, o cara que tem filho e o filho não está na escola agora, ele vai ter um pouco mais de flexibilidade do horário que ele vai começar, ou o LinkedIn proporcionou também para quem tem filho alguns day offs a mais, para a pessoa tirar de dia off para não precisar estar trabalhando, para poder estar junto com o filho. É muito embasado na confiança, né? Então, assim, hoje eu confio muito que o meu time está fazendo o que eles conseguem, dentro dos recursos que eles têm e do que o mercado permite que eles continuem executando a função deles. E o meu trabalho é muito de facilitar e garantir que eles estão se sentindo suportados em cima disso. E esses suportados, ele pode ser tanto de um suporte físico, né, de uma atividade física, de manter, a gente tem competições no meu time de wellness, a gente faz corrida de revezamento, então para saber quem está correndo mais, qual o pacing, de healthiness, de mindfulness, para garantir que o bem-estar mental, que eu acho que esse é o principal ponto, assim, é uma bola que a gente não pode deixar cair, e tem muito upside down, então tem dias que o pessoal está mais animado, tem dias que o pessoal está um pouco mais frustrado, é muito unpredictable, né? Então assim, a gente não sabe qual a previsão, quando vai voltar, se vai voltar para o escritório no curto período de tempo, então é muito viver o presente, é o dia a dia, como que a gente pode fazer uma semana melhor que a outra, e aí abrir o espaço do time para saber como que eles querem que seja facilitado para que eles sintam essa resposta aí do ambiente, a compensação do ambiente de trabalho. Essa questão das meditações também foi adaptada para o remoto. Essas ações todas, na verdade, elas foram todas adaptadas para o remoto, continuam existindo, enfim, fisicamente, com algumas restrições, ou como é que tá os coletivos, por exemplo, na aula de culinária, ou meditação em grupo? Muitas das coisas foram adaptadas para o remoto. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de wellness, né, que o pessoal corre e depois compartilha pelo aplicativo aqui o que está fazendo de atividade, e a gente troca pontos, né, então assim, são objetivos, o time conseguir atingir maior atividade de exercício físico vai ganhar um gift card, para garantir que as pessoas estão se cuidando, para garantir que as pessoas estão realmente aproveitando aí dos recursos que estão sendo oferecidos. O mindfulness, por exemplo, que é quase que um mantra aqui dentro da Bay Area, né, do Vale do Silício, é uma prática que, acho que assim, existem várias formas de praticar o mindfulness, né? Eu não vou nem me arriscar a descrever cada uma delas, porque eu não sou especialista, mas acho que assim, é um estado de espírito, né? Então, como que você consegue proporcionar para que aquele profissional ele consiga se conectar com ele mesmo, né? Ele consiga focar nas coisas que ele tem mais controle, identificar quais são as dificuldades que ele está tendo para passar por aquele momento, para que ele possa voltar para a atividade de trabalho dele e exercer sem tanta influência aí de pensamentos ou de frustrações ou de receios. Então, assim, respondendo a sua pergunta, houve uma adaptação grande. Tá? Houve uma adaptação grande das ferramentas, da forma e que é entregue, mas tem uma flexibilidade muito grande de cada um pegar o que acha que é interessante para ele. A gente não força ninguém a fazer nada, a gente não cobra ninguém de fazer nada. Então é muito mais de assim, os recursos estão aí na mesa e veja o que faz sentido para você. Então tem gente que é mais no mindfulness, tem gente que é mais do wellness, tem gente que é da atividade física, tem gente que é mais do gaming, então tem gente que é mais da música, e como que a gente consegue criar todos esses buckets aí para que as pessoas possam se apegar no que faz sentido para cada uma delas e no que traz bem-estar para cada uma delas. Acho que do que tu falou, assim, vem muito do que a gente também tem encontrado por aqui, essa questão da dificuldade de manter essa cultura organizacional no contexto remoto, né? A pessoa não está mais se arrumando para ir para o trabalho, indo para o escritório, encontrando os colegas, encontrando o chefe, enfim, no contexto da empresa, com todas as facilidades, enfim, que também o LinkedIn proporciona. Mas como manter, acho que o grande desafio, e pensando num momento de mercado onde todas as empresas precisam se reinventar e se adaptar, como manter uma cultura de inovação, uma cultura de uma empresa que se reinventa, né, frequentemente, que está sempre questionando o status quo, buscando essas melhorias, buscando estar sempre à frente, né, dos seus mercados. Como manter essa cultura de inovação frente também a esse momento?
Vocês têm algum ajuste em relação a isso? Como é que vocês têm olhado para esse ponto, Marcelo? Eu acho que assim, é o que você falou. Hoje a inovação ela deixa de ser um diferencial, ela se torna imprescindível para a sobrevivência, né? Para a sobrevivência. Então, dentro da minha área, que é uma área de prospecção de novos negócios, dentro de vendas, a gente foi diretamente impactado por todo o contexto de economia, né? Então, assim, os clientes demitindo, os clientes tendo laid-off, a gente vendendo uma solução para contratar melhor. Então, como que a gente conseguiu se reinventar, né? Desde do pitch que a gente oferece para os nossos clientes, junto com o nosso time de projetos, de produto e de engenheiros, com os features que o nosso produto pode oferecer para aquele contexto específico que os clientes estão passando, as ferramentas que a gente vai proporcionar para que os gestores consigam ter acesso. Antigamente, no escritório é mais fácil. Eu entro numa sala com a pessoa do meu time, a gente faz um call junto e eu consigo ouvir o que ele está falando e dar um feedback na hora. Aqui é um pouco mais delicado, eu vou ter que entrar no call, vai ser virtual, o cliente sabe que estão duas pessoas de fora falando, com canais diferentes. Então a gente tem uma ferramenta hoje que grava, né, me traz insights como gestor para poder continuar aplicando aí o coaching no treinamento e desenvolvimento daquele profissional. Então assim, dando um exemplo prático da minha área, a gente, talvez em 2 meses, a gente evoluiu em termos de ferramentas, em termos de inovação, em termos de repriorização, o que a gente faria talvez em um ano. Então, assim, de migrar sistema, então como que a gente consegue acelerar para que as pessoas aproveitar que está numa baixa, teoricamente, aí de mercado e acelerar o treinamento para que as pessoas possam migrar mais rápido para o novo ETS que a gente está implementando. A gente teve uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente teve a gente entendeu que o recurso que a gente tinha de profissionais era muito talentoso e estava sendo subaproveitado dentro do meu contexto. Então, tiveram algumas pessoas que a gente, de forma voluntária, a gente conseguiu redirecionar a função que elas estavam exercendo. Isso, assim, era impensável, talvez, em outras empresas que eu já trabalhei junto, você pegar um cara, tirar ele de vendas e colocar ele em operações. Mas de uma forma fair, de uma forma que a pessoa entenda que ela está ajudando a empresa, que ela está desenvolvendo habilidades, que ela está agregando valor com aquilo, mas ela está se desenvolvendo para médio e longo prazo a carreira dela. Então, assim, tiveram alguns pequenos ajustes que a gente acabou fazendo por conta de todo esse contexto que facilitou a nossa adaptação e a continuidade da inovação. E além de tudo isso, acho que vai muito tudo que eu já falei agora de cultura, de o intraempreendedorismo, né? E, assim, a gente incentiva para que todo mundo tenha esse espírito empreendedor. E o empreendedor, acho que é um estado de espírito, dele falar, eu não preciso ser um empresário, eu não preciso ter uma startup, eu não preciso ter uma ideia mirabolante, mas como que eu posso, dentro do meu contexto, dos recursos que eu tenho aqui comigo, criar um impacto diferente para o que está sendo feito? Ou questionar o status quo. Por que a gente precisa usar essa ferramenta para abordar o cliente que a gente abordava num contexto diferente? E aí facilitar para que as pessoas se sintam encorajadas de compartilhar tudo isso. E aí uma sinergia muito grande em todas as áreas. Então, até brinco que eu conheci engenheiros, eu estava 2 anos aqui, eu nunca tinha falado com um engenheiro, né, do Vale do Silício de Software, que é o grande core do LinkedIn, que é o grande coração aqui do Vale do Silício. Em 3 meses eu já devo ter feito umas 30 reuniões com engenheiros. Então, assim, o quanto eu aprendi, o quanto eu me desenvolvi, o quanto me tirou da minha zona de conforto, de estar exclusivamente na minha caixinha comercial, isso eu acho que eu vou levar para o resto da minha carreira. Então, é isso, né? Como que a gente consegue criar um mecanismo e uma cultura, uma dinâmica para que as pessoas elas possam sair melhor do que entraram desse contexto. E aí a inovação faz parte disso. Não é mais uma questão de diferencial, de criatividade, é uma questão de sobrevivência. Porque se a gente não fizesse isso, a gente ia ficar parado. Então, acho que é um pouco disso que a gente incentiva e que a gente espera que todos os profissionais tenham esse mindset de growth para agregar e trazer coisas novas dentro da empresa. A gente também tem visto, Marcelo, que as empresas, algumas empresas estão utilizando realmente esse período de, enfim, demanda mais baixa para desenvolver esses profissionais, para criar programas internos, para olhar para soft skills, para olhar para habilidades humanas, que muitas vezes acabam ficando em segundo plano dentro dos contextos enfim, né, organizacionais, de metas, de resultados.
mas estão utilizando esse período de baixa para, bom, vamos desenvolver nossas pessoas, vamos criar projetos internos, vamos pensar nessas habilidades humanas, nessas soft skills. Tu sente que o momento que a gente está vivendo demanda mais isso, assim, demanda mais o líder ainda mais humano, ainda mais essas habilidades, essas soft skills que a gente tanto fala, né? Que muitas vezes a gente não aprende na escola, não aprende na universidade, mas que é tão importante no nosso contexto. Sente que o momento está pedindo mais isso? Eu acho que, assim, ele nem pede, ele exige, né? Eu vi uma frase ultimamente que o, a crise, ela não cria caráter, mas ela mostra caráter. Então, assim, é muito de como as pessoas, elas enfrentam todas as dificuldades. Tá todo mundo passando por algum tipo de dificuldade, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela de negócio, seja ela de função. Então, assim, acho que ter líderes que estão o tempo inteiro criando esse ambiente onde as pessoas elas realmente se sintam empoderadas de inovar, de trazer inovação, de falhar, de focar em outras habilidades, soft skills, para o médio e longo prazo, isso é crucial para qualquer empresa. E aí, pegando o gancho de treinamento, eu acho que assim, esse é um momento melhor do que nunca para as pessoas elas realmente desenvolverem novas habilidades. E essas habilidades elas podem ser hard skills e soft skills. Eu acho que foi o que eu falei, acho que ninguém vai sair igual entrou nesse contexto todo, nessa pandemia. E aí vai de cada um entender se vai sair melhor ou pior. Porque quem sai igual está saindo pior. Então, acho que isso é de empresas, né, das empresas se reinventarem, de questionar canal de vendas, parceria, produto, abordagem, forma como cria cultura ou cuida do profissional, treinamento, desenvolvimento, e dos profissionais questionarem também habilidades, projetos que eles estão envolvidos, novas formas de abordar problemas iguais ou novos problemas. Então, a gente tem trilhas de treinamentos também. Então, no time, a gente estimula bastante isso. A gente tem, a gente tem a facilidade de ter dentro do LinkedIn Learning muito conteúdo, uma biblioteca de treinamento. Então, a gente estimula para que todo mundo assista e depois a gente se junta num grupo de discussão e cada um discute como aquilo pode ser aplicado dentro do nosso time. E tem gente indo para todos os lados. Então, tem gente aproveitando para desenvolver hard skills de software, de algoritmos, de data, para realmente conseguir dar uma guinada na carreira. E tem gente aproveitando para desenvolver inteligência emocional, para desenvolver resiliência. A gente fala de sales muscles, né? Motion também, de musculatura comercial. E aí tem uma curiosidade, o americano, que acho que pelo menos essa nova geração de 10 anos para cá, que é um pessoal novo que está em vendas, é a primeira dificuldade que eles passam. Né? Então, assim, aqui é um mercado muito direto, então, assim, até um pouco transacional. Então, assim, não tem muito aquele jogo de cintura do cliente estar mentindo, ele está falando com o concorrente, ele não está escondendo o budget dele. Então, é muito direto, eu tenho isso para oferecer, o quanto você tem para pagar, vamos criar uma solução. Então, pela primeira vez, eles estão tendo que criar um jogo de cintura, de trazer alternativas, de como que eu vou fazer um piloto, de como que eu vou oferecer um desconto diferente, de como que eu vou criar uma diferente solução para esse cliente, como que eu vou entender ou mostrar para ele que tem uma outra forma de encarar aquele mesmo problema, coisas que talvez não foram necessárias num modelo mais tradicional. Então, isso está desenvolvendo. Então, isso torna para que os profissionais eles criem esse jogo de cintura, essa casca comercial, que eu tenho certeza que vão tornar todo mundo mais preparado. Acho que no Brasil a gente sempre teve isso. Né? Então, assim, a gente sempre teve que se virar com menos, a gente sempre teve que lidar com o cliente colocando coisa embaixo do bolso, de não vou abrir todas as informações, eu também não vou abrir o quanto eu posso oferecer, e fica naquela negociação, gasta muita energia, mas cria muita musculatura. Aqui a gente está passando por isso pela primeira vez, pelo menos é o relato que eu ouço dos americanos que trabalham comigo. E isso é bom, não tenho dúvida. Isso vai criar bastante desenvoltura comercial de soft skills, que eu acho que é o que mais vai diferenciar um profissional do outro no futuro. Com certeza. Agora, quando tu falou que a crise mostra o caráter, né? Muitas empresas, na verdade, a gente tem visto... existe uma expectativa do seu colaborador, né? De que, bom, mais do que nunca está na hora da empresa mostrar
se a missão que está na parede, né, se realmente os valores que estão escritos no site ou né, são verdadeiros, né? Tá na hora da gente realmente mostrar para o público internos. Isso realmente faz parte da minha cultura. Eu sou uma empresa humana, me preocupo de fato com as pessoas. Acho que esse momento está trazendo muito tudo isso para a mesa, bem nessa linha que tu disse, né? Crise mostra o Assim, parado. não é fácil, tá? Não quero ser hipócrita de falar que todas as empresas vão ter facilmente a capacidade de mudar, de criar um canal novo, não vou demitir porque eu me preocupo com as pessoas. Não é isso, tá? Mas é questionar o modelo atual. E questionar o modelo atual, ele passa por várias esferas, né? Desde de recursos, de ferramentas, de abordagem, de comunicação, de estratégia. Então, acho que hoje esse é o momento, né? Então, assim, de como que as empresas conseguem... Eu ouvi também de um outro diretor aqui do LinkedIn, que ele falou assim, a gente tinha um carro para correr numa pista, a gente está correndo numa outra, né? Então, a gente tem que lapidar o nosso carro para isso. E a gente vai correr numa terceira pista, quando tudo isso acabar. Então, assim, quanto mais preparado o nosso carro tiver, mais na frente a gente vai sair. Então, esse é o momento. Não dá para esperar para poder desenvolver isso. E aí acho que cada um tem que olhar para o próprio umbigo, cada empresa, cada profissional, e entender quais são os gargalos, quais são as oportunidades. E aí como que você consegue investir tempo, energia, recurso, para poder redirecionar aí, talvez, oportunidades que tenham ficado pelo caminho, que talvez não eram prioridade antes, que agora podem se tornar ser. Exatamente. Ai, Marcial, tá quase chegando no fim da nossa conversa. Tá tão bom saber os casos do LinkedIn. Tô adorando aqui. Mas queria deixar, assim, uma última pergunta, na verdade, de fechamento para ti, né? Se tem alguma dica para deixar, algum conselho aí para as empresas brasileiras nesse momento aí de trabalho remoto, de adaptação, de necessidade de manter cultura, mesmo distante. Enfim, dentro dessa linha aí que a gente vem conversando, se tu quer deixar um recado final aí pro pessoal. Eu acho que assim, é um recado mais de otimismo, né? Acho que tem duas certezas só nesse contexto todo. Que a gente está numa crise que vai passar, tá? Ninguém sabe quando, ninguém sabe como, mas vai passar. Isso, acho que a segunda certeza é que mesmo quando passar, a gente vai viver um mundo novo, né? E quanto mais as empresas e os profissionais se prepararem para esse mundo novo, mesmo sem saber exatamente como ele vai ser, maior vantagem competitiva a empresa ou o profissional vai ter no mercado. Então, acho que tem três principais pilares aí que eu questiono e eu incentivo para que toda empresa tenta entender. Primeiro, ferramentas para esse mundo online, remoto, né? Você está com as ferramentas certas para o seu time de vendas poder vender bem, para o seu time de marketing poder entregar, para o seu time de treinamento e desenvolvimento poder desenvolver os seus profissionais, para colaboração, para comunicação interna. Então, é questionar realmente recursos e ferramentas. Segundo, eu acho que é comunicação. Então, assim, agora é a hora de se comunicar, né? Então, assim, quanto mais melhor. Então, assim, não tem over communication num momento como esse. O profissional, ele quer ouvir da liderança, ele quer ouvir da empresa, qual o propósito, qual o direcionamento, qual a orientação, o que tem que ser feito, talvez estabelecer melhor, se não está tão bem entendido, o que se espera de cada um dos profissionais, tentar mensurar ou tangibilizar isso para que cada um tenha a sua autonomia de conseguir, dentro do seu contexto de home office, conseguir entregar o que está sendo esperado, não ficar no ar, será que eu estou fazendo, será que eu não estou, tem a desconfiança, não, mas eu estou online, mas meu chefe não está vermelho, o meu está verde, então, assim, estabelecer uma relação de confiança, e você estabelece isso com orientação, com guia, com expectativas bem alinhadas. E eu acho que o terceiro é ter uma preocupação de como que eu posso garantir para que o meu profissional ele esteja bem, né? E é uma preocupação genuína de bem-estar. Então, essas pesquisas de clima, é você perguntar, é você criar espaço para que a pessoa possa ter uma flexibilidade maior para priorizar uma outra área da vida dela que está passando por uma dificuldade agora. Você conseguir cuidar de saúde física, né? Você incentivar, tem ferramentas, tem recursos, tem empresas que estão proporcionando isso, às vezes com investimento, às vezes nem precisa de investimento para isso. E eu acho que o principal, que talvez vai ser o mal pós-Covid, saúde mental, né? Então, assim, o quão a gente está realmente conseguindo entender
a sanidade dos nossos profissionais de uma forma genuína, abrindo espaço, office hour, então garantir que a gente está ouvindo quem está passando por mais dificuldade. Então, quando as empresas conseguirem se estabelecer nesses três pilares, eu acho que assim vai ter dificuldade, que é imprescindível, principalmente nos segmentos mais afetados, mas vai ser de uma forma mais sutil, né? Ferramentas, guidance, orientação e motivação, né, de cada um dos A gente profissionais. vai cair agora.